Bom dia, pessoal do sétimo ano. Meu nome é Diego, sou professor de História, certo? Para os que não me conhecem, né? Ainda estou me apresentando. É importante dizer também que essa aula gravada, essa pequena aula, né? É um vídeo, um pequeno vídeo aí gravado para a gente auxiliar, certo? Pretendo fazer alguma live próxima semana, vou me organizar para ver se a gente faz uma live, conversa direto, né, para que vocês também possam perguntar e tal. Essa aula também não é só para os alunos do Vespertino, uma vez que eu sou professor do Vespertino. Também vai ser assistido pelos alunos do Matutino da professora Carla, tá certo? Então eu conversei com ela e a gente combinou fazer inicialmente esses primeiros vídeos, depois a gente vê aí, ela faz outros e tal, também tanto para o Matutino quanto para o Vespertino. E também vai participar dessas lives, tá certo? É, a nossa matéria, né, inicial aí, o primeiro início aí, eu estou aqui de olho no livro aqui para a gente seguir um pouquinho, né, a sequência do livro, a formação dos estados absolutistas, tá certo? Mas antes assim de falar sobre esses estados, como sétimo ano, vocês vieram do sexto, ano passado, boa parte de vocês, alguns podem até ser novatos na escola, né? É importante assim falar um pouco sobre a disciplina de história, né? A gente estuda o passado, a importância de se estudar o passado, uma forma de compreender a realidade, uma ferramenta de se compreender a realidade, né? E também uma forma de se reconhecer como ser humano também, né? Uma das formas, das várias formas que nós temos, né? De nos reconhecermos como seres humanos, né? Porque a história é feita por nós humanos, tá certo? Então, na hora que qualquer um de vocês pergunta aos pais, a outra pessoa, por exemplo, mais velha, e diz: olha, como era antes? Pra, tipo assim, por que, que agora é assim? Antes era diferente, né? Será que antes era diferente ou era tudo igual, né? A gente tem essa noção de mudança muito no que diz respeito às tecnologias que nós usamos, né? Vocês mesmos de pouca idade já devem ter vivenciado essas transições, essas mudanças, né? Na, dos bens de consumo, né? Hoje é um celular A, depois é um celular B, depois C e assim por diante. Ou surgem novas máquinas, novos computadores, novos aparelhos domésticos, né? É, e isso é uma mudança, né? Na história, por exemplo, assim, não talvez tão importante, mas você percebe que modifica, né? E as sociedades, as pessoas, os países, as culturas também sofrem mudanças, tá certo? Também sofrem mudanças. Essas mudanças, pessoal, nem sempre é um progresso, como essa ideia que a gente tem da tecnologia, né? Sempre assim melhorando essa ideia que nós temos atual, né? De que sempre está melhorando, está se aprimorando, está se desenvolvendo, está avançando, né? O avanço tecnológico, a gente usa muito esse termo. Nem sempre acontece isso. E nem sempre o que a gente às vezes considera por avanço também é um avanço, porque tudo tem seus reflexos, né, na vida cotidiana, ou até mesmo vai refletir mais na frente e tal. Isso eu também não estou querendo dizer que existe na história uma situação de causa e efeito, tá certo? Então, assim, tomou o remédio, ficou bom. Nem sempre, né? Assim, né? Às vezes falece a pessoa, né? Às vezes o remédio não funciona. Então, nem sempre existe essa relação. Mas acontece de ocorrer situações em que a gente identifica um acontecimento lá atrás que deu causa a um que está acontecendo hoje. Né? Um exemplo bem simples, né? Não estudei para a prova. Aí fulano lá, outra pessoa estudou para a prova e tirou nota boa. Eu não estudei, tirei nota ruim. Meu colega estudou, tirou nota boa. Então houve uma relação de causa e efeito, né? Mas dentro de uma conjuntura moral, né? Assim, eu não estudei, não colei, né? Não fui desonesto com
com a professora, com o professor, mas se a pessoa que não estudou colar, né? E às vezes tirar a nota até melhor do que aquela que estudou. Ah, mas não aprendeu nada. É, isso é verdade. Aí não aprendeu nada, né? Olha aí, como um simples exemplo tem uma certa complexidadezinha pequena, né? Um exemplo simples, uma complexidade simples também, né? Apesar daquele cara que não estudou tirou uma nota melhor do que o que estudou, mas aquele que não estudou não aprendeu nada, porque ele colou e tal, etc. Só que a causa da nota não pode ser identificada para você definir como quem estudou ou quem não estudou, tá certo? E aí, às vezes, o historiador ele vai tentar investigar aí como é que ocorreu essa situação, né? Será que fulano que não tirou a nota tão boa, será que ele sabe mais? Aí ele vai investigar como se fosse um investigador particular, né, do passado, né? É mais ou menos um pouco disso aí também que o historiador faz, né? É, por exemplo, alguns se debruçam para saber por que o nosso país é assim ou é assado, ou porque o nosso país tem índices de desigualdade tão grandes, né? Aí nos índices oficiais, né? Dos grandes organismos internacionais e internacionais também, né? Índices de desigualdade, de pobreza, de miséria, de violência, né? Será que no nosso passado tem alguma coisa que permaneceu, né? Ou será que não foi feito algo lá atrás e que ainda não foi feito? Então, isso aí também é matéria de pesquisa para a história, tá certo? Eu fiz essa início aí de 7 minutos já, né? Então, vamos aqui para a matéria. Se alguém tiver alguma questão, pode mandar no grupo ou direto para o meu WhatsApp, tá certo? Não, não quero fazer no grupo, manda para o meu WhatsApp que eu respondo, tá certo? Agora, se a pergunta for boa, for muito boa, eu vou colocar lá no grupo para a gente saber, todo mundo saber, né? Que fez uma boa pergunta e tá, às vezes outros também têm a curiosidade e a necessidade de saber sobre aquela questão, né? Bem, no nosso livro aqui, que a gente trabalha, a primeira matéria é o Estado absolutista, tá certo? Então, o que é esse Estado absolutista? Né? O termo aí, o Estado, que é uma construção política, né, social, militar, que unifica um grupo de pessoas sobre um código de regras, de leis, muitas vezes cultural, e como eu falei, militar no sentido de existe um poder militar, né, que define quais são as fronteiras desse estado, tá certo? Como o Brasil tem suas fronteiras, Argentina, China, Estados Unidos, Canadá, como todo um país tem suas fronteiras, né? Então o Estado absolutista também vai ter suas fronteiras, né? A definição de suas fronteiras. E vai ter a figura do rei, do monarca, né? Uma monarquia, uma família real. E no nosso livro, primeira página lá no início, lá tem lá uma foto daquela personagem de Alice no País das Maravilhas, né? Que é a Rainha de Copas, salvo engano, né? Eu vou mandar uma foto aí depois, vocês estão sem o livro. Que ela representa, de acordo com o autor aqui do livro, as autoras, na verdade, são duas professoras, a figura da rainha absoluta, né? E ela tinha aquela frase marcante, né? Quando ela se irritava, não gostava, tinha aquela frase: cortem as cabeças, tá certo? Claro que isso é uma visão radical, né, da literatura, não significa que os reis viviam assim, de acordo com as suas, vamos dizer assim, mandando cortar a cabeça de todo mundo, não significa isso, mas eles tinham realmente um poder absoluto no que diz respeito à questão da lei, né? É óbvio que também eles precisavam ter um trato com as suas decisões, né? Porque eles também temiam revoltas, né, populares.
E existia toda uma construção que aí envolve também a igreja, que dava sustentação política, né, a esse soberano, até ao ponto de dizer que o rei era rei porque existia uma decisão divina, né? Não era qualquer um que poderia ser rei. Para uma das visões, para sustentar esse poder, naquele sentido, por que, que eu tenho que me dobrar? Né? Por que, que essa sociedade, esse povo tem que se dobrar, tem que aceitar o poder desse soberano? Uma das justificativas era um poder que vinha de Deus, né? Definido. Né? Então aquela era predestinado. Né? Existem muitas pessoas, aquela nasceu naquela família, né, de soberanos, então ele vai suceder o pai, né, e tal, tá certo? Então outro aspecto desse poder, né, e da formação desse poder são guerras de reconquista, né? Então você tinha vários reinos, às vezes um reino se sobressaía aos outros reinos e iniciava um processo de guerra, de conquista ou de unificação mesmo, tá certo? E no caso da Reconquista, é bem interessante do que ocorre em Portugal e na Espanha, tá certo? Porque a partir do século XII até o século XV, né, eles vão começar um processo de reconquista, de retomada daquela região. Alguns reinos vão ser formados a partir da guerra contra os árabes muçulmanos, né? Muçulmanos, né? Os muçulmanos haviam conquistado aquela região séculos anteriormente, ao século XII, e vão ser expulsos gradualmente. Né? E aí nessa expulsão para o norte da África, né? E aí a gente até nos dias atuais você tem o norte da África islâmico, né? Ali Marrocos, Líbia, Egito, né? E você tem ali o Estreito de Gibraltar, depois eu mostro aí um mapa, né, que é o nome de um general muçulmano, e logo depois você tem a Península Ibérica, né, Portugal, Espanha, e essa guerra de reconquista, né, de expulsão dos árabes muçulmanos, que também não tinham só árabes, já tinham outros povos, né, que estavam, inclusive povos da Península Ibérica que também tinham já, alguns tinham até se convertido ao islamismo, né? É, e aí existe uma expulsão, uma reconversão ao cristianismo de alguns e se forma esses dois primeiros estados, tá certo? Aí depois você vem França, Inglaterra e tal. Os quatro, vamos dizer assim, iniciais principais, né? Portugal, Espanha, França e Inglaterra, concomitantemente ali, Portugal e Espanha um pouco mais cedo do que os outros dois, mas todos seguindo essa tendência, né, dessa formação desses estados absolutistas, e aí vem o termo moderno, né, frente ao que existia antes, é um termo que vai ser usado posteriormente, né, não é que lá naquele momento da constituição dessas nações eles se identificaram como modernos, isso aí vai ser um termo que vai ser constituído posteriormente, né, por estudiosos, historiadores e tal, posteriores. E aí eles vão dizer moderno no sentido de contrário ao que existia de atraso na Idade Média. Né? E aí é bom fazer esse contraponto com a Idade Média, a formação desses estados. Né? A Idade Média que é descentralizada, que é rural, que é culturalmente atrasada, segundo essa visão que vai sendo formada, né, na constituição desse Estado moderno. Então novo é o rei, né? Então moderno é o rei, era o rei e não aquele Estado descentralizado, tá certo? Porque em alguns países, no caso de Portugal e Espanha não, mas no caso da Inglaterra, da França, na Inglaterra principalmente, houve uma guerra interna. Né? Eles não precisaram expulsar ninguém, mas existiu muito conflito interno até formar o Estado moderno, o Estado centralizado inglês. Existiram guerras entre famílias que tinham poderes importantes, né, em regiões importantes, e que disputavam o poder, a famosa Guerra das Duas Rosas, né? York e Lancaster, que lutaram, brigaram para se apresentarem como o soberano absoluto,
da ilha, da grande ilha, né, da Inglaterra, tá certo? Pessoal, 15 minutos, foi rápido, né? Falei muita coisa assim. Vamos parar por aqui, tá certo? Não é uma aula, não tem pretensão esse vídeo ser uma aula, mas é apenas um primeiro contato, né? A gente não sabe como é que vai ficar aí, se a gente vai voltar. Eu espero que a gente volte, tá certo? Próximo mês, com toda a segurança necessária, né? Pelo menos com distanciamento, com diminuição de alunos na sala. Eu penso assim, com os cuidados básicos de máscara, esses que todo mundo já está, até já faz parte do nosso cotidiano, né? Não precisa nem dizer mais qual é, que vocês já sabem, tanto quanto eu e qualquer brasileiro. E vamos ficar por aqui e um abraço para vocês. Eu acho que muitos já fizeram as atividades, quem não fez, faça agora, tá certo? E o nosso livro que a gente usa, vocês podem fazer uma pesquisa, ele tem todo o livro disponível na internet, certo? Então existe, se você colocar lá no Google, é, estudar a história das origens do homem à era digital, aí aparece um site, vocês vão entrar, e aí tem um livro em PDF, vocês podem até passar a página, é bem legal, inclusive, né? E aí vocês podem, seria importante que vocês olhassem, lessem esse primeiro capítulo. Tá certo? Ok? Valeu.